Oi gente, meu nome é Cami. É a quarta vez que eu tento gravar um vídeo e eu tô quase desistindo, tá? Porque tá muito difícil de fazer uma gravação que preste. Meu nome é Cami, não sei se eu falei isso, né? Então, eu tenho depressão e resolvi criar um canal no YouTube pra me distrair um pouco. E eu queria ensinar as coisas que eu aprendo. E hoje eu vou ensinar como criar um sistema CRUD no Python, tá? CRUD vem de Create, Read, Update, Delete. Se você tem um sistema com esses 4 elementos, você tem um sistema CRUD. O sistema que eu vou ensinar é um sistema básico, tá? Para você rodar no terminal, tá? Não tem dados persistentes. Ele é mais para você praticar, colocar no seu portfólio, tá? Eu vou usar a ideia do Visual Studio. Eu tava até ensinando agora a fazer, mas o vídeo não deu certo. Eu tô usando essa ideia do Visual Studio Code, tá? Você pode instalar no site oficial deles. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma pasta. Eu criei a minha pasta na minha área de trabalho chamada primeira aula, tá? Dentro dessa pasta você vai adicionar o seu arquivo .py. Então, eu dei o nome que condiz com o que eu estava ensinando, .py, certo? O código não tá todo inteiro aqui, só que eu vou mudar, tá? Porque eu já tô desistindo de gravar o vídeo. E vou ensinar aqui mesmo do meu código já pronto, tá bom? E no próximo vídeo eu vou fazer com a biblioteca Tkinter, o Tkinter ensinando a colocar tudo isso daqui numa interface gráfica, certo? Uma interface gráfica simples, tá? Também sem dados persistentes. Mais pra frente eu faço um vídeo ensinando a ter dados persistentes. Beleza? Eu espero que vocês gostem, tá? Eu espero que eu não receba nenhum ataque, tá bom? Nos comentários. Se você tiver sugestão, pode me mandar. Se você tiver sugestão, pode me mandar. Ai, desculpa, é o barulho da moto, me incomoda. Se você tiver sugestão, pode me mandar, tá? Se eu falar alguma bosta aqui, você pode me corrigir também. E é isso. É só mais um vídeo mesmo pra eu me sentir bem, tá bom? Ninguém é obrigado a assistir. Certo. Bom, eu tô criando um sistema de cadastro de usuários, tá bom? E utilizando o CRUD, que ou seja, vou cadastrar, vou listar meu cadastro, todos os meus cadastros, vou atualizar e vou deletar, certo? Então vamos lá. De início aqui no meu código eu defini uma lista vazia, tá? Então eu criei uma lista chamada usuários e defini ela vazia, ou seja, ela não tem nada dentro. Logo depois eu criei a minha classe, tá? Minha classe, nossa gente, minha dicção tá horrível, desculpa. Minha classe chamada usuário. Por convenção, tá? Por nome da classe a gente coloca a primeira letra maiúscula e no singular. Mas aí você faz o que você quiser. Tá, eu comecei com construtor, tá bom? Se você quiser que eu fale o que é classe do construtor, tratamento de erros, é só me pedir aí. Mas não é o caso agora, tá? Eu só tô ensinando a mesma prática. Enfim, eu criei, né? Defini aqui o meu construtor, tá? Com esse parâmetro aqui, tá? Daqui pra cá obrigatório. Então, o que é esse construtor, né? É uma função que o Python entende que ela não precisa de comando nenhum para ser inicializada. Quando eu instancio minha classe, ela automaticamente é inicializada, tá bom? Então, ele entende também que esse construtor aqui é um objeto. Então, eu passo um nome como o nome do objeto para ele, tá bom? O nome que você dá o que você quiser, tá? Eu dei o nome de self. E depois desses parâmetros aqui, você dá os parâmetros que você quer para cadastrar o seu usuário. Então, eu dou o nome, telefone, CPF, e-mail. Você poderia dar qualquer outra coisa, tá bom? Então, seja, aqui, né? O que meu objeto ele vai ter? Ele vai ter um nome, então ele vai receber um nome, vai receber um telefone, vai receber um CPF, vai receber um e-mail, tá bom? Essa aqui é a classe e a lista de usuários, né? A gente já criou. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me falar. Com as funções aqui vai fazer mais sentido, tá? Porque tem uma classe, uma lista. Então, acho que eu já vou começar pelas funções mais simples, que é a função de listar e a função de deletar, certo? Elas são super curtas, muito fácil de entender, certo? Então, vamos lá. Vou começar pela minha função listar, tá vendo? Essa é a minha função listar aqui.
Então, o que a minha função listar faz? Ela acessa a minha lista de usuários que eu havia criado e mostra todos os cadastros que tem lá, certo? Se tiver mais de um, ela vai mostrar um embaixo do outro. Se tiver só um, ela vai mostrar apenas esse. Certo? Antes de listar, eu começo com uma verificação chamando if. If else, não sei se vocês conhecem, mas é se não. Então, se for isso, faça isso, se não, faça outra coisa. Então, o meu if, ele vai verificar, então, assim, se o comprimento da minha lista de usuários, ou seja, o meu length, comprimento. Então, se o comprimento da minha lista de usuários que eu declarei for igual a 0, é porque não tem ninguém cadastrado lá, ou seja, a minha lista estava vazia. E eu preciso mostrar isso, né? Então, eu preciso printar, mostrar o erro para o meu usuário. Olha, deu um erro, não tem nenhum usuário cadastrado aqui na minha lista. Porém, se essa verificação aqui for falsa, se não for 0, tiver 1, 2, 6, 4, porque a minha lista tem cadastro. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso também retornar isso daqui, né? Então, eu retorno aqui a minha função e eu passo para cá. Porque se isso aqui for erro, ela não precisa passar por esse for, entende? Então, eu retorno. Mas, caso não for isso, né? Caso a minha lista esteja assim com cadastro, eu vou vir aqui no meu for. Então, esse for aqui, ele funciona igual um for each do C#, que a gente percorre por índice, tá? Então, por exemplo, para cada usuário na minha lista de usuários, né? Para cada usuário que tem lá, você vai printar. Então, ou seja, você vai mostrar para mim o nome, o telefone, o CPF e o e-mail. A gente usa esse F aqui antes para uma forma de concatenação, né? Muito mais moderna, bonita. Então, a gente vai chamar a classe aqui agora. Então, esse usuário, tá vendo? Esse usuário da minha lista. Você vai puxar o nome dele, que é o nome da minha classe aqui, tá vendo? O telefone dele, o CPF e o e-mail dele, certo? E aí vai printar e vai mostrar para você. É essa a função da listagem. Super simples, tá bom? E prática. Agora eu vou mostrar também a outra função muito fácil, que é a de deletar. Essa aqui é a função de deletar, tá vendo? Também é curtinha. Quando a gente quer deletar alguém, né? A gente vai lá, digita o nome da pessoa e a gente vai deleta. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai declarar uma variável que vai armazenar o nome da pessoa que eu quero deletar. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha lista cadastrada a Cami. E o que eu vou digitar aqui? Eu quero deletar a Cami, então eu vou digitar o nome dela, Cami. Certo? Beleza. O nome que você digitar vai ficar armazenado aqui na minha variável nome consulta. Então eu vou vir aqui no meu laço for, né? O meu for que vai verificar para cada usuário da minha lista de usuários. Ele vai acessar minha lista, vai entrar dentro da minha lista e vai fazer uma verificação, tá? Com if. Se o nome de algum usuário que está na minha lista de usuários for igual ao nome que eu consultei, né? Ao nome que eu pedi para deletar aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai acessar a lista de usuários, vai chamar a função .remove e vai tirar todas as informações do usuário de lá, certo? Depois vai printar que o usuário foi removido e vai retornar a função. O que é esse ponto capitaliza? Vamos lá. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, não sei se já aconteceu com você. Eu vou pesquisar alguém num site e lá no banco de dados do site, o nome dessa pessoa está tudo em maiúsculo. E o que eu estou escrevendo está em minúsculo. É o mesmo nome, porém, o que eu estou escrevendo está em minúsculo. E dá erro. O nome não foi encontrado. Mas você sabe que tem esse cadastro lá. Por que isso acontece? Né? Porque não tem um padrão. Então aqui a gente está colocando um padrão. Ou seja, todo o meu cadastro eu fiz com que a função pegasse o nome que a pessoa digitasse e padronizasse esse nome. Ou seja, transformasse em primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Independentemente da forma que ela digitaria. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Está comparando o nome, que já está padronizado lá na minha lista, com um novo nome e eu apliquei aqui o ponto capitalize, que é para primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, para não dar erro nem divergência. Lembrando que aqui eu estou ignorando os acentos, tá? Porque isso é para depois, daí a gente faz em outro vídeo como que a gente ignora os acentos também, tá bom? Então aqui eu estou verificando apenas o nome, certo? E se está no padrão que eu coloquei. Então, se existe esse nome lá, eu vou fazer isso aqui tudo. Se não existe, ou seja, se esse nome Cami não tem na minha lista, não tem ninguém cadastrado com esse nome, eu vou printar
erro, usuário não encontrado, certo? E aí, eu vou voltar para o meu while true de novo, que daqui a pouco eu vou ensinar. Então, beleza, a gente já aprendeu os mais fáceis, né? Agora vamos aprender os mais difíceis. Eu tô aqui na minha... Vamos começar pela minha função cadastrar. Ela é grande, tá vendo? Mas é simples. Na minha função cadastrar, eu vou definir minhas variáveis que vão capturar o que a pessoa digitar. Então, eu vou ter uma variável chamada novo nome, que vai capturar o campo nome. Esse campo nome vai aparecer no meu while true e eu vou te mostrar. A minha variável novo telefone vai capturar o telefone que a pessoa digitar, CPF e e-mail, assim por diante. E aqui eu tenho 2 processos de verificação, tá? Que é o que geralmente a gente tem que pensar antes de programar algo. Eu tenho que ver se a pessoa preencheu todos os campos. E se no campo telefone e CPF estão com dígitos numéricos, né? Dígitos numéricos não, caracteres numéricos, desculpa. Enfim, então vamos começar por esse tratamento de erro aqui. Se o meu novo nome, ou o novo telefone, ou o novo CPF, ou o novo e-mail estiverem vazios, é porque a pessoa não preencheu nada. Então eu vou printar aqui. Erro, é preciso preencher todos os campos. Isso vai acontecer também se você preencher só o nome e não preencher o resto. Se você preencher só o telefone e não preencher o resto, ele vai aparecer esse erro aqui e vai retornar. E aí você vai sair dessa função. Certo? Esse OR e o NOT aqui são portas lógicas, tá? Comparadores lógicos. Então a gente aqui usa o NOT e o OR, né? Ou e o não. Tá? E é o não de negação. Depois que eu fiz essa verificação, eu passo para outra verificação, tá? Então, se essa verificação aqui deu tudo certo, a pessoa preencheu tudo, ele vai passar para essa outra verificação, que é o try except. O try, ele vai tentar converter o telefone que a pessoa digitou para número. E o CPF também, né? O int vem de inteiro, né? Então, int de inteiro vai converter para número. Se o meu try não conseguir converter, é porque a pessoa não digitou um número, ela digitou um texto lá, né? E aí eu vou dar uma exceção aqui de erro, né? Vai ser uma exceção. Então eu vou printar, né, um erro também. Então erros, campos, telefone e CPF, daí seriam apenas numéricos. E vou retornar e a pessoa vai sair da função de cadastro. Certo? Ah, mas deu tudo certo. Ela fez tudo certinho. Ela preencheu todos os campos e utilizou dados numéricos no CPF e no telefone. Então, eu vou vir aqui, vou declarar um novo usuário e vou instanciar a minha classe. Ou seja, eu vou trazer a minha classe aqui, eu vou chamar a minha classe aqui com todos os elementos, com todos os parâmetros que eu coloquei. Então, eu vou passar aqui para minha classe, ó, o novo nome da pessoa, o nome que a pessoa digitou, que eu coloquei nome, tá vendo? Vou passar o telefone, que é o parâmetro que eu coloquei aqui, vou passar o CPF e o e-mail, que são os parâmetros que estão lá na minha classe de usuário. Depois de eu instanciar a minha classe, eu vou acessar minha lista, que é usuários, tá vendo? É o nome da minha lista aqui. Vou chamar a função .append para adicionar esse meu usuário novo, tá vendo? Esse meu novo usuário dentro da minha lista. Então, o meu novo usuário foi adicionado dentro da minha lista e eu vou printar sucesso, usuário cadastrado. E assim a pessoa vai ser cadastrada com sucesso, certo? Beleza, a gente já aprendeu o cadastro. Mas, onde está aí o capitalize? Não vai aparecer aqui, tá, gente? Vai aparecer lá no campo de capturar o nome. Que a gente vai pra lá já já. Tá. Agora vamos aqui pra última função. Um pouquinho complicadinha. Tá? Que é essa daqui. Que é a função de atualizar. Isso daqui, como eu mostrei pra vocês lá na função de deletar, né? Quem eu quero atualizar? Eu preciso pegar o nome de uma pessoa. Então eu vou atualizar, sei lá, o João. Então, essa minha nome consulta, ele vai armazenar o nome que eu quero atualizar. Ele vai fazer um for de novo, ou seja, vai para cada usuário da minha lista de usuários, ele vai fazer isso tudo que tá aqui dentro. Então, ele começa com a verificação. Gente, a campanha tocou. Sério, hoje já tá... Meu Deus. Se, né, o nome de algum usuário da minha lista lá, for igual ao meu nome que eu tô consultando, ponto capitalize, ou seja, padronizado, eu vou declarar novas variáveis, então meu novo campo nome vai pedir um novo nome, o telefone vai pedir um novo telefone, CPF, novo e-mail. Então, o que eu quero atualizar? Quero atualizar apenas o nome. Gente, desculpa, hoje o dia tá tenso, meu Deus do céu.
Tá, então o que eu quero atualizar? Eu quero atualizar apenas o nome da pessoa. Então eu digito só um novo nome e o resto eu apenas copio, certo? E aí eu tenho 2 tratamentos de erros que são igual ao do cadastrar, que eu acabei de mostrar, né? Eu verifico se a pessoa preencheu todos os campos e verifico se eu consigo converter o telefone e o CPF que ela digitou novamente inteiro, né? E se eu não consigo, eu exibo aqui o valor, que é o meu erro, tá? Ah, mas caso isso tudo aqui seja ignorado e ela preencheu todos os campos e respeitou que o telefone e o CPF fossem numéricos, então eu vou acessar o usuário. Então eu vou acessar o usuário da Melissa pelo nome, pelo telefone, CPF e e-mail, e vou atribuir as novas atualizações. Então o nome do usuário vai receber o novo nome, telefone, o novo telefone e assim por diante. Logo eu imprimo o sucesso, cadastro atualizado e retorno a função. Ou seja, certinho. Ela sai da função, tá? Print. Erro. Usuário não encontrado. Por que isso acontece? Se ela se entrar aqui nesse for, né, e tudo der errado aqui dentro, ou seja, não conseguiu fazer nada, né? Se ele não consegue fazer nada é porque ele já é barrado aqui no if, tá vendo? Ou seja, o nome não existe na lista de usuários. Então ele já começa nesse primeiro erro aqui. Então ele já nem entra aqui, tá? Se o primeiro erro for o if, ele já não entra e não faz nada que tem aqui embaixo. Então ele só vai printar erro usuário não encontrado, certo? E essa foi a minha função de atualizar, certo? Esse foi o meu sistema CRUD. Cadastrei, listei, atualizei e deletei. Mas agora, como é que eu vou chamar isso, né? Foi por isso que eu adicionei o while true aqui. Esse while true, gente, ele é a seguinte forma. Enquanto a pessoa não digitar sair, ele vai rodar, certo? Então aqui eu só comecei printando, né? Escrevi menu, os números do menu e o que cada um faz. Então aqui eu declarei uma variável chamada opção, né? E já converti para int, para a pessoa digitar o número que ela quer. Como que a gente faz a verificação, né? Com if e elif. Tá, então if, se a opção for 1, né? Vai estar aqui o meu campo nome, ou seja, eu vou criar uma variável e vou receber o nome da pessoa. Ponto, capitalizo. Então aqui já está formatado para tudo que eu for usar nas minhas outras funções. Telefone, CPF e e-mail. Ou seja, eu vou receber tudo isso daqui para cadastro. Vai ser a minha primeira interação com o usuário. Ele quer fazer o cadastro, a minha primeira interação vai ser o que eu vou receber dele, como nome, telefone, CPF e e-mail. E vou chamar a minha função cadastrar. Então, isso tudo aqui vai entrar aqui dentro, tá vendo? Então, meu novo nome vai receber o meu campo nome, telefone, CPF e e-mail, vai fazer tudo que ele tem para fazer. Certo? Elif, opção 2. Se não for o opção 1, né, o elif é o else if, né, em algumas outras linguagens, né, tipo C. Se não for opção 1, só pode ser opção 2, né? Então a gente chama o elif opção 2 e chama listar. Listar, a gente só vai chamar a função, porque ele só vai listar quem são as pessoas que são cadastradas lá. Se não for opção 2, a gente vai chamar a opção 3, né? Então a gente vai chamar a função atualizar. E se não for opção 4, ou se não for opção 3, a gente chama a opção 4, que é chamar para deletar. E se não for nenhuma delas, a gente chama a função 0. Ou seja, função não, gente. Tô falando função, né? É a opção. Se não for nenhuma das opções acima que a pessoa digitou, ela com certeza digitou 0. Print saindo. Esse break, ele é diferente do return, tá? O return a gente usa em função e esse break a gente usa em laços de repetição. Como aqui é um while true, a gente está usando um break para encerrar o programa, certo? Mas ficou faltando algo aqui, né? Se a pessoa digitar qualquer coisa, né? A gente tem aqui um else. Se não for nenhuma de todas aquelas ali, eu vou printar. Opção inválida. E aqui vou dar um break. Certo? Gente, foi esse daqui, tá? Então, esse é o meu código. Essa é a forma que eu fiz o meu código, tá? Desculpa pela forma que eu ensinei, é que eu já tentei gravar esse vídeo 500 vezes, tá? Eu comecei às 4 horas da tarde, tô aqui 6 horas tentando fazer o último vídeo do dia. Tenho certeza que nos próximos vídeos eu vou me sair bem e vou continuar ensinando passo a passo, tá?
Esse aqui foi meu código. Se vocês quiserem que eu comente, disponibilize ele para vocês treinarem, vocês podem pedir para mim também, tá? Agora a gente pode testar eles, né? Vamos testar? Eu gosto de testar utilizando um código no terminal, mas você pode dar um run, tá vendo? Um run e ele vai abrir o seu terminal, tá? Mas se você quiser fazer como eu, você dá um Ctrl aspas e ele vai abrir o seu terminal automaticamente, tá? Assim que abrir, a gente vai dar um Python, um tab, que vai abrir o meu sistema CRUD, tá? Meu pai. Então, certo, ele começou com o meu menu, que é o meu while true, certo? Começou printando esses daqui e pedindo para eu digitar a opção que eu quero. Qual a opção que eu quero? Primeiro a gente vai começar testando os tratamentos de erros para vocês verem que funciona, tá bom? Então, vou começar listando. Então, a opção 2. Erro não ao usuário cadastrado, ou seja, porque a gente não cadastrou nada, tá? Lembrando que os dados não são persistentes. Tá, vamos testar atualizar. Qual o nome que eu quero atualizar? Cami. Erro, usuário não encontrado. Não tem ninguém cadastrado, muito menos uma Cami lá. Então eu quero deletar. 4. Nome para deletar. Cami. Erro, usuário não encontrado. Porque não tem ninguém na minha lista. Tá, agora vamos cadastrar. Eu vou mostrar para vocês as duas formas erradas de cadastro, tá? Primeira forma de cadastro errada é não preencher todos os campos. Então, vamos lá. Vou começar só com o meu nome e eu não vou preencher o resto. Eu vou dar enter em tudo. Erro, é preciso preencher todos os campos. Então, meu tratamento de erro funcionou. Agora, o segundo tratamento de erro é escrever texto no campo de telefone e no campo de CPF. Então, vamos lá. Ai, desculpa, gente. Escrevi. Ó. Tá, vamos lá. Telefone. CPF. Não, vou colocar e-mail LL. Erro. Os campos telefone e CPF devem ser apenas números. Então, meu try except funcionou. Ele não conseguiu converter para int, certo? Mas agora vamos cadastrar do jeito certo para a gente conseguir ver. A gente conseguir listar, atualizar e deletar. Tá, então vamos lá. Eu vou cadastrar 2 pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Cadastrar. Vou cadastrar eu e o João. Sucesso, usuário cadastrado. Ou seja, preenchi todos os campos e coloquei números no campo de telefone CPF. Eu vou cadastrar outra pessoa. João. Voltando ao que eu tava falando, eu não posso colocar dados pessoais, né? Então, é isso. Cadastrei Cami e João. Agora a gente consegue listar. Vou selecionar a opção 2. Aqui é minha listagem. Saiu a Cami e o João. Viram? Então eu quero atualizar agora. Eu quero atualizar o João. Então eu vou dar o nome aqui. João, que eu quero atualizar. Digite um novo nome. Vou chamar de Júlia. Digite um novo telefone. Qualquer coisa. CPF, qualquer coisa. E-mail. Júlia. Sucesso, cadastro atualizado. Então, vou listar agora de novo pra você ver. Não é mais João, é Júlia, viu? Vamos deletar? Agora eu quero deletar. 4. Quem que você quer deletar? A Cami. Usuário removido. Se a gente listar de novo, só tem a Júlia. E agora a última opção. Sair. Sair do programa, o meu terminal foi fechado. Então, gente, esse é o meu código, tá bom? Não esquece de dar Ctrl S 500 vezes. Desculpa se eu falei alguma coisa errada, se eu não ensinei direito. O intuito desse vídeo mais é eu me distrair, tá? Então, é isso. Obrigada.